finger in it. Quintino Aires. Olá, Raquel. Já tinha saudades. Estas horas, estes intervalos, estes gaps, para mim são tortuosos, porque há sempre muito assunto, muito tema, não é? Sim, Eu estou muito nostálgica porque estou a recordar muito do início da Hora do Sexo e lembro-me das pessoas dizerem assim: mas será que vais aguentar essa rubrica? E eu, sim, sexo, sexualidade, tanta coisa para falar. Mas vocês vão se repetir muito, porque às tantas depois pode não haver assunto. Não há. O Tanas é que não há. E cá estamos no outubro de 2015, ou seja, 9 anos depois do início, não é? Em relação ao vosso programa que ouvi, escutei já um pouco descontextualizado, que era um crime o incentivo à natalidade. Percebo e até discordo desta nova medida do Governo de aumentar o número de dias em casa para os pais, mas confesso que não percebi no fundo. O que me preocupa é, será que é errado? E por que razão existe algo que desconhecemos e nos faria também pensar em não ter filhos? Era só. Um bem-aja e obrigada pelo vosso programa. Olha, eu gostei muito de uma parte deste mail que tu partilhaste connosco. Gostei quando a nossa ouvinte escreve: ouvi de forma descontextualizada. Sim. E, na verdade, quando a gente ouve, de repente passaram pela cabeça 7 ou 8 anos exatamente o descontextualizado. Quando nós ouvimos descontextualizado... Não, algumas não posso. Pronto. Quando ouvimos o descontextualizado, sim, ouvimos de forma descontextualizada, ou lemos de forma descontextualizada, acho que toda a gente entende, não conseguimos aceder ao pensamento daquele que os está a expressar. E, portanto, criamos nós próprios um boneco, não é? Claro, até porque nós vamos preencher os vazios, os gaps, outra vez deles, com aquilo que está dentro da nossa cabeça. E há assuntos, de facto, com que nós não somos confrontados. E um que eu acho importante num programa de sexo e de sexualidade e de afeto, como este aqui nosso, a Hora de Sexo há 9 anos, é o conversarmos sobre esta questão de o que é ter um filho. E podemos trazer aquela letra daquela canção lindíssima, excepcionalmente interpretada, não sei se excepcionalmente, mas brilhantemente interpretada pela Simone de Oliveira. Quem faz um filho fala por gosto, e de facto pode fazê-lo por gosto, mas fazer um filho é muito mais do que fazê-lo por gosto. Fazer um filho implica pensar que vou dar origem a um ser humano, e de facto, por muitas coisas absolutamente belas que existam na natureza, no mundo em que vivemos, e de facto há lugares no mundo que nos deixam fascinados. Eu vinha de Madrid de carro há uns dias e eram umas 7 da tarde em Portugal, 8 em Espanha, 7 da tarde, e ao passar ali pelo Guadiana, ali próximo de Mérida, Caças, já estava a ficar escuro e as árvores refletiam-se no rio, quer dizer, aquilo era uma coisa linda. Se não fosse a autoestrada, garanto-te. Em quanto tempo fazes? 5 horas, mais ou menos, a viagem. Parar e disse assim: eu vou ficar aqui só a contemplar, porque é absolutamente belo. E é uma coisa simples, como é o Guadiana. De todas estas coisas belas, para mim, nada é mais extraordinário e nada, na minha opinião, deve ter mais o nosso respeito do que um ser humano. E, portanto, quando pensamos ter um filho, não é por gosto aqui vai, ou para vincular uma relação com alguém, aquilo que precisamos de aprender, e eu acho que talvez na segunda metade do século XXI já o consigamos fazer, é o que é isto de ter um filho. Não é? E muitos me dirão: Quintino, se formos pensar muito antes de fazer um filho, o que é isto, ter um filho? Muitos não vão fazer filhos. Muito bem, mas é exatamente esse o propósito. Não é? Porque se fazer um filho fosse como quem faz um copo de plástico, bom, tudo bem, olha, gastava-se o material, deixava estar. O problema é que trata-se de um ser humano. Se fosse um animal, eu já achava importante. Ser um ser humano, eu acho ainda mais importante. E de maneira que é tão belo, são milhões e milhões e milhões de anos de evolução até surgir esta coisa absolutamente fascinante que é o ser humano, e portanto nós não temos o direito de o fazer da forma leviana que o sempre fizemos, e temos que interromper isso. E portanto, pessoas que têm poderes num país, que incentivam à natalidade, estão a alimentar, para mim, um erro que acredito que um dia será crime, como outras coisas que no passado eram naturais, como a pedofilia,
como sei lá, matar os filhos que não se gostassem, porque sabes que já foi uma coisa natural e aceita, e hoje são crime. Acredito que um dia ideias como essa de incentivar, faça filhos, serão crime. O faça filhos, muitas vezes, mesmo que não tenhamos esse governo ou alguém a dizer-nos faça filhos, a própria sociedade encarrega-se de fazer esse estigma, não é? E já tens uma certa idade, tens que começar a ter filhos, não é? Sim. A idade biológica, não é? O relógio biológico que é uma treta também. Que é, exato, isso não existe, certo? Isso não existe em termos biológicos. Quando vamos ter um filho, disseste que não deve servir para consolidar uma relação, mas fazer um filho faz parte de uma relação. Não, pode fazer. Pode fazer? Fazer um filho não tem que fazer parte de uma relação, senão não podíamos aceitar as relações de casais estéreis. Não é? Sim. Os casais inférteis então tinham ou casais homossexuais, sim, por exemplo. Ou também casais homossexuais. Mas, por exemplo, se um homem e uma mulher casaram e a certa altura não engravidam, na medicina reprodutiva diz não há aqui qualquer condição que impede, então tinham que deixar de ser um casal. Não. Um casal não é para fazer filhos, não faz parte do casal. Pode fazer parte. Beijinhos, Kika. Um beijinho, Raquel. 2 vezes por dia, a hora do sexo. Na Antena 3.